Olá, graça e paz, espero que você esteja bem. Essa é a nossa primeira aula do módulo Prosperidade Cristã do curso livre de Teologia e Alimento Sólido. Caso você queira saber um pouco mais sobre o curso, basta acessar o site alimentosolido.com.br. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para esse site, também um e-mail e um telefone, um número de WhatsApp, onde você pode solicitar a sua apostila, caso você ainda não a tenha. Entrando no módulo em si, prosperidade cristã, nós temos um tabu, talvez, um preconceito já no meio evangélico quanto ao próprio nome do módulo, prosperidade cristã. O pessoal já pergunta como que pode um curso como o nosso, curso teológico completamente ou quase que completamente reformado, falar sobre este assunto. Mas fique tranquilo, nosso objetivo não é falar que você vai ficar rico, ensinar alguns passos para ficar rico. Também não vamos pedir seu dinheiro, argumentando que Deus vai multiplicar vezes 30, vezes 50, vezes 100. Também não vamos colocar medo em você, ameaçando, dizendo que o devorador vai te pegar, que se você não der dinheiro para gente, ou na sua igreja, o dízimo, vai gastar tudo em farmácia ou em oficina mecânica. São coisas desse tipo que nós ouvimos muitas vezes no meio evangélico e por isso temos tanto preconceito com relação ao tema prosperidade cristã. Mas prosperidade cristã é bíblico, esse assunto, esse tema é bíblico e creio piamente num Deus que provê cada uma das nossas necessidades, segundo a sua vontade, é claro, mas cada uma das nossas necessidades. Quero abrir aí esse momento de aula e meditação da palavra com o texto de Filipenses 4:19, que diz assim: "Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades." Então, primeiro ponto que nós já queremos afirmar aqui nesse módulo é que prosperidade cristã bíblica, de fato, alguém próspero biblicamente, é alguém que tem as suas necessidades supridas. É claro que alguém já vai dizer, mas Deus pode nos enriquecer. Sim, a gente encontra na Bíblia Sagrada alguns homens que foram bastante ricos, como Jó, Abraão, Salomão, Davi, entre outros. Porém, aprove a Deus, foi da vontade de Deus e permissão divina que eles assim enriquecessem, tivessem bastante condição financeira. Porém, não fez bem nem um pouco para Salomão lidar com o dinheiro, a própria prosperidade dele o atrapalhou um pouco na sua caminhada de vida. Também a gente tem um alerta lá do apóstolo Paulo, escrito a Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, onde ele diz que alguns, desejando se enriquecer, foram transpassados com muitas dores. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando nós buscamos a Deus com qualquer intuito diferente de adorá-lo e ter relacionamento, comunhão e intimidade com Ele. Qualquer coisa diferente disso geralmente é um problema e geralmente consiste em idolatria e não em adoração. Mas quero tratar desse tema de forma bem aberta. A sua apostila tem diversos tópicos aí, subtópicos. Quero que você entenda com clareza sobre prosperidade cristã. Vamos também citar sobre o dízimo nesse estudo, Durante esse módulo, nós vamos dizer se o dízimo é lei e não precisa ser praticado pela igreja, ou se tem que ser praticado pela igreja, se estamos debaixo da graça e ainda devemos dar o dízimo, devolver o dízimo, pagar o dízimo, termos aí que alguns usam. Nós vamos pensar um pouco, meditar um pouco também sobre esse tema nesse módulo, mas o nosso foco é entender que nós podemos sim confiar em Deus e depender dele, porque ele é Deus todo-poderoso, Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus que cuida dos seus, o Deus que cuida de mim, que cuida de você, que cuida dos seus eleitos
e que também por sua graça comum, como diz a sua palavra, dá sol e chuva sobre justos e injustos, produzindo colheita e beneficiando que eles possam colher o seu fruto no tempo próprio, né? A humanidade possa colher o fruto no tempo próprio, de uma forma que Deus prova sua bondade, prova o seu amor, dando comida, suprindo a necessidade aí de toda a sua criação, cuja qual Deus ama. Então, pegando na sua apostila, basicamente é essa a introdução. A introdução, né, o tópico 1 diz que Deus supre todas as nossas necessidades, sejam elas espirituais, emocionais, físicas, relacionais ou financeiras. Não estamos falando de um Deus que supre somente as nossas necessidades financeiras, com o que devemos comer, ou o que precisamos para nos vestir ou onde morar, mas um Deus que cuida de nós de uma forma completa, de uma forma plena, cuidando da nossa vida espiritual, emocional, física, relacional, que também é muito importante, e também financeira. Nosso Deus é o Jeová Jirê, diz a sua apostila, o Deus da provisão, e também cita algumas bases bíblicas aí para a nossa reflexão. A primeira está em Gênesis, na sua apostila cita Gênesis 22:14. Então eu quero abrir com você Gênesis 22:14. Gênesis é facinho de achar aí. Se você está acompanhando com o livro Bíblia, é facinho, né? Primeiro livro da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé Jirê. Lembrando que o nome de Deus varia, né? Ou surge, a origem dele, o nome verdadeiro de Deus é YHVH ou YHWH, o tetragrama sagrado. E depois nós perdemos ao longo da história a pronúncia do nome divino, então você vai encontrar algumas versões falando Yahvé, outras Jeová, outras Javé. Não tem nenhuma delas que a gente pode afirmar com certeza essa está absolutamente correta, porque, como eu disse, a pronúncia do nome de Deus se perdeu ao longo da história. O próprio tetragrama sagrado não tem vogais, ou seja, ele não é facilmente pronunciado, não é pronunciável, por isso colocamos vogais e fizemos uma pronúncia diferente ao longo da história aí, ok? Então aqui eu estou lendo na King James e a King James gosta de usar o termo Yahvé, que eu também gosto. Yahvé Jirê, mas muito comum a gente ouvir cânticos, né, citando Jeová Jirê. Tanto faz, aí não é o mais importante para nós de forma nenhuma. Yahvé Jirê, o Senhor proverá. Por isso, até nossos dias se diz, no monte do Senhor se proverá. É claro que essa narrativa bíblica foi quando Abraão subiu o monte em obediência ao mandamento de Deus. Quero abrir aspas aqui, abrir um parênteses. Alguns dizem que Abraão tinha que provar a sua fé, que Deus estava testando Abraão nessa passagem bíblica. Por um lado, numa visão humana, numa interpretação humana do texto, a gente pode afirmar isso. Olha, Deus estava testando Abraão, Deus queria provar a fé de Abraão, né? Uma visão humana do texto. Mas nós cremos num Deus onisciente, um Deus que sabia do futuro, sabe do futuro, né? Eu usei sabia porque sabia o que Abraão faria antes de Abraão fazer. Então Deus sabia que Abraão ia obedecê-lo cabalmente. Creio piamente que Deus não estava testando a fé de Abraão, muito menos provando Abraão se era um homem fiel a Deus. Creio mais pensando, interpretando segundo a onisciência de Deus, de que Deus estava então ensinando Abraão de que o lugar no coração que pertence ao Senhor Deus, né, o lugar de adoração a Deus, o lugar que ele é entronizado, só cabe ele, não caberia Isaac. De uma forma que Deus então pede o sacrifício de Isaac, e Abraão é extremamente obediente, sobe o monte para sacrificar. Mas quando chega no momento, ele pega o cutelo ali, uma espécie de faca, vamos dizer assim. Ele pega o cutelo ali, uma espécie de machadinho também, alguns dizem. E ele pega o cutelo ali para ferir Isaac, né, para sacrificar Isaac.
E quando ele vai fazer isso, Deus então o impede e provê ali um cordeiro para que ele pudesse sacrificar no lugar de Isaac. Interessante que, de novo, o animal inocente, desde o Jardim do Éden assim, o animal inocente, o cordeiro inocente, morrendo no lugar daquele que de fato merecia a morte, né? Apesar de Isaac aí tipificar de uma forma extraordinária a igreja, na minha opinião, porque Isaac teve uma única mulher, né, diferente dos outros patriarcas, e, e tipifica bastante aí a igreja, né? A igreja sendo substituída pelo cordeiro, os eleitos sendo substituídos pelo cordeiro. Fechando parênteses, Deus então provê para Abraão o cordeiro, promessa que ele fez para Isaac, quando Isaac questionou, falou, olha, a gente tem tudo aqui preparado para o sacrifício, mas cadê o cordeiro, né? Cadê o sacrifício? E Abraão olha para Isaac, né, ao subir o monte, e diz para ele, o Senhor proverá, e o Senhor de fato proveu. Então nós damos isso como base para a gente poder entender que Deus é o Deus da provisão. Foi dado ao nome do Senhor ali a característica, né, mais uma qualidade para o Senhor, né, dada por Abraão ali profeticamente, Jeová, Jirê, Yavé, Jirê, Javé, Jirê, o nome que você preferir, Deus da provisão, o Deus que provê. Quando a gente pensa sobre isso, né, o cordeiro que foi provido no lugar do eleito, de Isaac, o cordeiro que entrou como provisão, como sacrifício, como solução para a morte, substituto da morte, né, sacrifício substitutivo da morte de Isaac. Isso é maravilhoso, né? Claramente a igreja e o cordeiro Cristo Jesus aí. E o apóstolo Paulo, ele diz lá na frente, ele diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, também, ele pergunta, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Se Deus foi gracioso, né? E Paulo diz, antes do juntamente com ele, algo importante, né? Gratuitamente, juntamente com ele, todas as coisas. Então, Deus deu o que tinha de mais precioso para nós. Eu costumo dizer, quando estou ministrando esse módulo, eu falo assim, não espere o melhor de Deus que está por vir, como canta um cântico. O melhor de Deus já veio e já foi provido a você. O Cordeiro, Jesus Cristo, seu Filho amado, já foi lhe oferecido. E para aquele que tem Cristo, também Deus nos dará juntamente com Cristo, ou seja, para aquele que tem Cristo, gratuitamente, sem fazer nada, sem sacrifício nenhum, sem tomar lá da cá, gratuitamente, juntamente com Cristo, juntamente com Ele, todas as coisas. Deus é o Deus que provê todas as coisas, todas as nossas necessidades. Do que o homem tem necessidade? Será que o homem tem necessidade de casa com 4, 5 aparelhos de televisão, como muitos de nós temos, né? 3, 4 computadores, tablet, celulares, cada membro da família com um celular, carro do ano, né? E casa no bairro chique, 2, 3 salas na mesma casa, né? Hoje em dia tem 2, 3 salas na mesma casa, né? Isso tudo, sem dúvida, não é necessário para o nosso viver diário. A promessa de Deus é suprir todas as nossas necessidades e, como diz a palavra, necessidade. Não nos faltará comida, não nos faltará água, não nos faltará lugar de morar, não nos faltará roupa, eu creio assim. Ainda que, por um motivo de perseguição, por um motivo de fome no mundo, por um motivo de algum problema sério na nação em que você mora, você possa passar fome sim, né? O apóstolo Paulo padeceu necessidade, ele diz em Filipenses 4 que ele padeceu necessidade, né? Então a gente pode sim passar fome por um determinado momento, passar necessidade por um determinado momento. Crente pode sim passar necessidades, porém não vamos viver uma vida de miséria. Isso não é frequente, não é constante na vida do crente. A gente consegue dar base bíblica para isso quando, por exemplo, o rei Davi disse, quando ele diz assim,
fui jovem e hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, dizendo bem claro que ele nunca viu um homem justo, alguém temente a Deus, perdido, desamparado, largado para as traças, né, como eu gosto de falar, e os seus filhos, a sua descendência, passando necessidade ao ponto de mendigar. Mendigar não existe. Mendigar, né? Mendicância, acho que é a palavra certa. Não sei. Eu lembro quando tinha uma professora, né? Professora não, ela era advogada, mas sabe super bem de português. E eu dava dessas, ela dava muita risada, né? Então, o justo não vai mendigar de forma nenhuma, não vai viver uma vida miserável de forma nenhuma. Também Jesus deixa bem claro de que o passarinho não semeia nem guarda em celeiro e tem o que comer, Deus o sustenta. Assim também, nem Salomão em toda a sua glória, Jesus diz, se vestiu tão bonito como a planta, né, a flor, o lírio do campo. E Deus, né, o Senhor Jesus nessa passagem, ele deixa claro, ele diz que aquele que se preocupa com o que comer e o que vestir, aquele que se preocupa com as necessidades básicas é o pagão, não é o crente em Cristo. O pagão sim se preocupa com essas coisas, nós não. Nós devemos, às vezes nós nos preocupamos, mas pecamos quando fazemos isso, mas nós devemos confiar no Senhor, porque ele disse, nesse mesmo trecho, Mateus 6, ele disse com clareza, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus por isso, né? Mas o texto é muito claro também. Assim como o texto de Paulo diz, juntamente com Cristo, ou seja, as promessas de Deus de suprir todas as necessidades são para os seus, são para aqueles que têm Cristo. Também nesse texto de Mateus 6, dá o mesmo entendimento quando diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você só acrescenta algo àquele que já tem. Então ele deve ter nele o reino de Deus e a sua justiça. E depois lhe é acrescentado por Deus todas as suas necessidades, tudo aquilo que ele precisa para o seu viver diário. Tem um outro texto também relacionado aí na sua apostila, Êxodo 16, 14 e 15, diz assim, quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes à geada estavam depositados sobre a areia do deserto. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhe Moisés: isto é o pão que Yahvé vos deu para o vosso alimento. Aqui é quando Deus então envia o maná para o povo de Israel enquanto eles estavam ali peregrinando no deserto, né, no período do Êxodo, quando saíram do Egito, estavam indo em direção a Canaã, a terra prometida. Deus então enviou para eles maná, né, pequenas sementinhas, vamos ilustrar assim, que eles teriam ali que moer depois, preparar uma farinha e fazerem ali bolos e pães. E eles questionam, o que é isso? E então Moisés responde, esse é o pão que Yahvé, vosso Deus, deu para vosso alimento. Que Yahvé deu para vosso alimento. Então, bem claro aí um Deus que provê as necessidades dos seus e aqui eles não estão trabalhando para. É claro que quando eu digo isso, alguém vai falar assim, opa, beleza, né? Você é vagabundão. Não, vagabundagem é pecado. Preguiça é pecado. A Bíblia diz bem claro, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Então, não estou dando ênfase. Você precisa trabalhar, eu preciso trabalhar, mas a gente tem que confiar que o nosso sustento não vem da força do nosso braço, nem da nossa dedicação, nem do nosso intelecto. O nosso sustento provém do Senhor, da graça de Deus, gratuitamente. É Ele que nos dá saúde para trabalhar, é Ele que nos dá trabalho,
é Ele que proporciona as oportunidades da nossa vida, é Ele que cuida de nós em cada uma das nossas necessidades. É interessante, no Jardim do Éden também eu aprendo isso. Adão estava ali no Jardim do Éden e ele não plantou nenhuma daquelas árvores. Adão e Eva, eles não plantaram nenhuma daquelas árvores. Todas elas foram de provisão divina que produziam frutos para a sua alimentação. Então é Deus cuidando dos seus. Interessante que o maná só não caía no sábado, né? No sábado não cairia maná. Caía maná um dia antes, em porção dobrada, para que eles pudessem, ou melhor, caía muito, né? Para que eles pudessem colher em porção dobrada, para comerem tanto na sexta quanto no sábado, para não terem que trabalhar, não terem que colher aquele maná, pegar aquele maná no dia de sábado. E só no dia de sábado, né, de sexta para sábado aí, que o maná não apodrecia se guardado. Os outros dias, se eles guardassem uma porção de maná de segunda para terça, por exemplo, aquela porção apodrecia. Por quê? Porque Deus quer nos ensinar a depender dele todos os dias da nossa vida. Quem coloca o papá na sua mesa todos os dias da sua vida e da minha vida, quem coloca o papá na minha mesa é o nosso papai, é o Jeová Jirê, é o Deus da provisão, é Ele que cuida de nós todos os dias da nossa vida. Deuteronômio 28, eu não vou ler, né? De 1 ao 13, né? Do versículo 1 ao 13, é uma narrativa de muitas bênçãos que Deus prometeu ao povo de Israel. É uma promessa divina muito clara debaixo da velha aliança, é uma promessa ao povo de Israel. Lembrando que a gente leu o texto de Gênesis e eu liguei com o Novo Testamento. A gente leu o texto da provisão de Deus, do cuidado de Deus, e eu liguei com o Novo Testamento. Deuteronômio 28 é um pouco complicado ligar com o Novo Testamento, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Eu lembro de um pessoal andando por aí, pisando nos lugares para tomar posse, né? Lembro de uma vez que a gente foi olhar lugares, né, como igreja, para mudarmos de lugar, né? A igreja que estava, na verdade, foi, eu não fui, né? Me coloquei aí, mas me excluo, corrijo. Eles foram olhar lugares e teve irmãos que andou pisando no pé assim, porque onde você pisa, a planta do teu pé é teu, né? Mas era uma promessa específica para o povo de Israel com relação a Canaã, com relação à terra prometida, mas é uma leitura que vale muito a pena para você ver como Deus provê ao seu povo. Você vai encontrar algumas orientações de Deus, né, dizendo com clareza de que eles teriam tanto sustento que eles emprestariam a muitas nações, mas não precisariam tomar emprestado. Não é pecado nenhum tomar emprestado, mas viver tomando emprestado quer dizer que você vai viver endividado e que isso tem algo errado, tem algum probleminha aí que você precisa corrigir na sua administração. Mas o texto está dizendo que Deus proveria de forma tão abundante que eles emprestariam para as outras nações, mas não precisariam tomar emprestado. Agora o texto de Mateus 6, também relacionado aí na sua apostila, esse eu quero ler, né? Diz respeito à igreja, sem dúvida, né? A nós. E é uma narrativa muito gostosa de se ler, porque me consola muito quando eu me preocupo com o meu trabalho, quando eu me preocupo com a minha empresa. É sempre um texto que o Espírito de Deus me traz à memória, me lembra, ilumina minha mente para que eu me lembre, porque é um texto que me consola muito. Mateus 6, do 24 em diante, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Um alerta do Senhor Jesus e um alerta muito pertinente à igreja apóstata, né, dos nossos dias. Infelizmente, nós vivemos um período de grande apostasia aí, um período em que, creio eu, estamos vivendo um período de Laodiceia, em que a igreja é rica financeiramente, até em conhecimento, mas botou Jesus para fora da igreja e é pobre, cego e miserável, na verdade. E, infelizmente, em muitos púlpitos as pessoas estão ensinando a servir a Mamon, a adorar a Mamon, a buscar a Mamon, falando de dinheiro, né, da figura de Mamon aí como
dinheiro, Deus do dinheiro, Deus das riquezas. Não tem problema nenhum em ter dinheiro, mas lembrando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a palavra de Deus diz. E infelizmente muitas igrejas estão motivando seus membros a buscarem dinheiro, a buscarem conquistas aqui nessa terra. Até esses dias fiz um post no meu Facebook falando sobre isso, de que infelizmente em falsas igrejas, e a maioria delas são bem grandes, nem todas, mas a maioria delas são bem grandes, eles são terrenos e ensinam a buscar as coisas dessa terra, diferente daqueles que de fato creem pela graça de Deus e servem a Deus de forma bíblica, creem no Jesus bíblico e buscam o Jesus bíblico, que não são terrenos, foram transformados à imagem do celestial, que é Cristo, e buscam as coisas que são do alto, como a Bíblia diz, pensam nas coisas que são do alto. Então quero muito que esse estudo leve você a refletir sobre isso e confiar em Deus para buscar o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça, e confiar em Deus perfeitamente, completamente, sabendo que Ele vai prover todas as suas necessidades sem deixar nenhuma por esquecida. E possa, que eu e você possamos trabalhar para Ele tranquilamente, para o seu reino, para a sua justiça, tranquilos. Até gosto de um professor que tive no seminário que ele citou assim, ele falou: o seu trabalho não é o seu trabalho. Por exemplo, eu sou publicitário. Ele diria para mim, isso não é seu trabalho, é seu disfarce. Você é um agente do reino de Deus. Você busca o reino de Deus em primeiro lugar. Você vive para a justiça divina, para a glória dele. E por causa disso, você também faz publicidade. É um método que Deus deu para você estar aí no mundo, servindo a Deus por meio da publicidade também. Por isso que até no meu trabalho, em qualquer área das nossas vidas, nós devemos buscar o reino de Deus, a sua justiça, em primeiro lugar. Continuando a leitura bíblica de Mateus 6, no versículo 24, diz assim: portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Depende da tradução, fala um côvado à sua altura. 28. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Deixa eu voltar no 27, Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Essa pergunta do Senhor nos faz refletir sobre o que nós somos. Tem um outro texto do Senhor que deixa bem claro e confronta o que nós somos. Nós somos, diz Tiago, uma nuvem que hoje existe, um vapor e se desvanece. Nós não podemos garantir nada acerca do futuro, porque o futuro a Deus pertence. Tiago diz, olha, se você planeja algo, diga se Deus quiser. E o Senhor, voltando ao texto que queria citar, o Senhor deixa bem claro, tanto aqui nesse texto, quanto em outro texto, em outro texto ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Qual de vós é capaz de acrescentar algum tempo na sua jornada? Às vezes nós achamos que conseguimos resolver os nossos problemas, que com a nossa dedicação, nosso trabalho, a gente vai mudar toda a situação, e muitas vezes a gente se frustra com tudo isso. Nós precisamos aprender a depender de Deus. É Ele que cuida do passarinho, é Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de você. 28. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor de sua glória, lembra, ele era muito rico, vestiu-se como um deles. Ou seja, Jesus compara alguém que teria acesso a roupas caríssimas, e ele diz, olha, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de forma tão bonita, esplendorosa, como
essa flor, esse lírio do campo. E aí continua o texto, 30, versículo 30. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, isso é interessante. Ele está dizendo aqui, o Senhor Jesus, que eu e você, quando temos medo de não termos sustento, quando nós perdemos o sono, quando ficamos preocupados, nervosos com a conta de água que tem que ser paga, aqui no estado de São Paulo é o DAI, né? Em Americana é o DAI, na verdade, né? A CPFL, eu tenho que pagar a CPFL. Não sei qual o nome dos órgãos aí dos seus estados, você que me ouve, você que me assiste. Mas quando a gente se preocupa com essas coisas, quando a gente se preocupa com a comida, com a roupa, quando a gente se preocupa com o sustento futuro de um filho nosso, que nós que somos pais nos preocupamos com isso, ele está dizendo assim, se você perde o sono, se você se preocupa de forma demasiada, se isso tira a tua paz, você é um homem de pequena fé. Então ele está dizendo isso para mim também, porque eu também várias vezes fiquei preocupado com isso, mas não podemos passar o pano, né? É pecado, é um ato de incredulidade. 31. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer? Que iremos beber ou ainda com que nos vestiremos? Pois são os pagãos, olha aí, pagão é aquele que não teme ao Senhor, o descrente. Esse é o pagão. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Os pagãos tratam de obter tudo isso. Ou seja, a vida deles, a vida daquele que não teme ao Senhor, não é o reino em primeiro lugar e a sua justiça. São as coisas terrenas. Eles tratam de obter tudo isso, vivem para isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Quero ler em outra versão esse mesmo texto. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Gentios aí, né, é a figura daquele que não é povo de Deus. Judeu era povo de Deus, e gentios eram pagãos, era aquele que não era do Senhor. Então aqui de novo dando ênfase. Agora eu estou lendo no Almeida, na versão Almeida. Eles procuram. Essa é a vida deles. Cuidado. Para um pouquinho para refletir como tem sido a sua vida. Observa aí seu dia a dia. Para um pouquinho para refletir se você não está vivendo como um pagão. Se você não está vivendo para as coisas dessa terra, correndo aí atrás do vento, como disse Salomão, né? Tudo é vaidade. Depois que ele correu muito atrás do vento, correu atrás de todas as coisas que ele achava que eram importantes nessa vida, terminou com uma vida triste, né? Isso é muito claro, né? Quando a gente vai examinar os textos de Salomão, terminou numa vida triste, né? Ele intitula, né, a sua vida como uma vida de que ele correu atrás do vento, atrás de vaidade e de vaidades. Então tome cuidado com isso, porque buscar as coisas dessa terra, colocar a cabeça nessa terra aqui, faz com que o crente se esvazie da comunhão com Deus. A sua alma é repleta de tristeza, de tormentos, e não vai ser gostoso. Então, não seja como um gentil, como um pagão e fique correndo atrás das coisas dessa terra. Trabalhe, se dedique sim, mas lembre-se sempre que o sustento vem do Senhor. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não viva se preocupando com o mal futuro, com os problemas do futuro. Viva hoje. É claro que a Bíblia não prega, a gente não pode pegar um texto isolado, pregar uma vida irresponsável. Estou vivendo hoje, não me preocupo com o futuro, né? E aí, irmão, tá se preparando para aposentar, tá recolhendo aí, né, o INSS, ou tem uma previdência privada. O que você está fazendo? Estou vivendo hoje. Não sei, Jesus volta amanhã, né? Não é esse tipo de vida sem organização. Deus é organizado, né? Em outro texto,
Jesus falando sobre a construção de uma torre, ele diz com clareza que antes de construir uma torre, vamos ilustrar como construir uma casa, Jesus pergunta qual de vós antes primeiro não se assenta para calcular quanto vai gastar, para que quando comece a construção termine e ninguém passe e encontre uma casa inacabada e zombe de você. Então, parar para calcular, planejar para antes de construir, ou seja, planejar o futuro, não tem problema nenhum na Bíblia Sagrada. Aí tem gente que diz assim, olha, o homem pode fazer seus planos, mas é Deus que dá o aval. Verdade, é o que diz o texto bíblico. Mas quem que faz os planos segundo o texto bíblico? O homem. O homem tem muitos planos, tem vários planos. É claro que não são todos que são validados por Deus, mas Deus que diz amém ou não, né, que dá o aval. Mas o plano vem do homem, não tem problema nenhum em planejar o futuro, em se organizar. Mas esse futuro não pode tirar a tua paz no presente, é isso que Jesus está dizendo. Confie que no futuro, o Deus que provê sua necessidade no hoje, também proverá na caminhada até lá e lá, né? Porque Ele é um Deus que cuida dos seus. Tem um outro texto aí também na sua apostila, Marcos capítulo 8, Marcos 8, versículo 1 ao 9. É uma multiplicação dos pães, né? Multiplicação de pães e peixes. Deixa eu voltar aqui na versão King James. Né? Na King James diz nova multiplicação dos pães. Né? Na narrativa da King James, eles entendem, os que fizeram a tradução, também entendo assim, que essa é a segunda multiplicação. Naqueles dias, uma grande multidão, Marcos 8, do 1 ao 9. Naqueles dias, uma grande multidão novamente se ajuntou, e não tendo as pessoas com o que se alimentar, chamou Jesus, os discípulos, e lhes compartilhou: tenho compaixão dessa multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Versículo 3. Se eu os enviar de volta para suas casas, em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Entretanto, os discípulos alegaram: onde, neste lugar desabitado, seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Querido, se você também interpreta, assim como eu, de que essa é uma nova multiplicação dos pães, ou seja, é a segunda multiplicação dos pães, eles já tinham visto Jesus multiplicar pães. Eles já tinham visto o Yahvé Jireh prover para uma multidão de pessoas com muito pouquinha coisa. Mas aqui, de novo, eles demonstram incredulidade, de novo, eles demonstram não confiar em Jesus. Cuidado com isso, que você também não seja um discípulo incrédulo. Confie em Jesus. O versículo 4, para ficar bem claro para você, diz assim: entretanto os discípulos alegaram: onde neste lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Eles queriam comprar. É comum a nossa mente humana buscar soluções próprias, né? Nossas, humanas, né? Para os nossos problemas. Não foi isso lá com Adão e Eva no Jardim do Éden, quando pecaram? Procuraram logo fazer roupas. Roupas não duráveis, roupas que não vinham do derramamento do sangue do Cordeiro que provê, mas vinham ali da solução humana. Então, eles pensaram de novo aqui qual seria a solução humana para resolver o problema daquela multidão, e seria comprar, e era um lugar desabitado, não tinha padaria ali, não tinham comércios ali, seria difícil para eles. Versículo 5. Indagou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles: 7. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão, e após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que estes servissem a multidão. E assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma, ele deu graças e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali
Reunidas, comeram até se saciar, e ainda recolheram 7 grandes cestos, cheios de pedaços que sobraram. Na multidão havia cerca de 4.000 homens. Lembrando que é comum na Bíblia Sagrada, ou era comum, prática na Bíblia Sagrada, contar somente os homens. Então aqui a gente pode dizer, fora mulheres e crianças. Então Jesus despediu-se do povo. Logo depois, entrou no barco com seus discípulos e dirigiu-se para a região de Dalmanuta, nessa versão. Deixa eu ler em outra versão aqui que... E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Então, só para ficar claro para você, muito claro o texto, nesse texto, o Senhor supriu a necessidade de pelo menos 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, Ele é o Deus que provê do nada, de pouca coisa Ele faz muito. É assim que eu entendo esse texto, é assim que eu creio. E também eu aprendo, né? É um clichê, muita gente diz, mas quero repetir e gosto disso e acho que cabe muito bem essa interpretação aqui. Ele é um Deus que nos ensina a repartir o pouco que nós temos. Ele é um Deus que nos ensina a partilhar. E aqui está muito claro, tinha pouquinhos pães, pouquinhos peixes, e o Senhor disse, vai, reparta aí com todo mundo. E quando a gente tem esse coração amoroso, desprendido das coisas, e de fato a gente reparte, Deus é o Deus que entra com a provisão e soluciona as nossas necessidades e também soluciona as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Não tenha medo de dividir o seu feijão com o vizinho que precisa mais do que você nesse momento. Não tenha medo de dividir o seu arroz com feijão. Partilhe, compartilhe, doe, né? E pela graça assim o faça, sem esperar nada em troca. Mas creio piamente num Deus da provisão, Deus que é cuidador dos seus, cuidadoso com os seus. Vai cuidar de você, não vai faltar o teu feijão. Pode partilhar que ele vai cuidar de você e por meio de você, do seu vizinho também. Tópico 2 da sua apostila tem uma afirmação que quero que você entenda. Tudo é do Senhor, somos apenas mordomos. Tópico 2 da sua apostila, página 1, né? Tudo é do Senhor, somos apenas mordomos. Isso também é muito importante que a gente entenda. Porque tem um pessoal que diz assim, olha, 10% pertence a Deus. Os outros 90%, aí você administra como você quiser. Primeiro, no Velho Testamento, eram dízimos no plural, não um só de 10%. Você vai dar uma olhadinha lá e uma estudada no Velho Testamento e vai ver que não era um só dízimo. Tem alguns irmãos que calculam e dizem assim, olha, se a gente somar os dízimos, né, e as ofertas ali obrigatórias anuais, porque eram assim, era a lei de Moisés, era obrigatório ao povo de Israel, né? Então é a lei de Moisés ao povo de Israel e para eles sim era obrigatório. Se a gente somar aí os dízimos, a de dracma, mais ou menos 1/4 do salário deles, 25%, eles doavam ali para pobres, viúvas, órfãos e também para o cuidado da tribo de Levi, né, que era a tribo que servia ali no sacerdócio, era a tribo que servia a Deus ali no tabernáculo e posteriormente no templo também. Então, 25, ok? Então, se você quer se embasar no Velho Testamento, não aconselho. Mas então, se embase nos 25, não nos 10. Mas não aconselho porque tudo é do Senhor. Deus, se você determinou no seu coração, tem ofertado 5%, 3%, 12%, 15%, 10%, 20%, 50%, não sei. Deus o sabe, o quanto você pode ofertar e com quanto você vai ajudar pessoas. Se você ganha bastante, olhe para a sua comunidade, seja responsável, ajude na sua comunidade sim, dê uma oferta sistemática, frequente na sua comunidade, mas se essa oferta
você tem orado a Deus e entendido que é suficiente para cuidar da sua comunidade, distribua aos pobres. Né? Tem hoje boas ONGs, tem algumas que não prestam, mas tem boas ONGs. Né? Eu, por exemplo, contribuo com Médicos Sem Fronteiras, eu acredito que é uma boa ONG, é uma boa instituição, mas não estou recomendando para você, faça suas pesquisas aí, tá bom? Mas tem também outras que cuidam de crianças, eu e minha esposa também ofertamos em uma que cuida de crianças lá na África, essa é cristã. Eu não sei o nome, me fugiu a mente agora o nome, mas posso, se você me mandar o WhatsApp, posso depois te dar o nome dessa ONG também, que é uma ONG cristã que cuida de crianças, né, em um país africano. E também contribuo na minha comunidade. Né? O quanto eu contribuo não pertence, né? Não é necessário que você saiba. Mas é assim que eu faço e é assim que você deve fazer. Mas a administração do 100% que chega à tua mão tem que ser em oração, diante de Deus, com o coração reto diante de Deus, entendendo com clareza de que tudo é do Senhor, não só 10%, como alguns dizem, repito. Tudo é do Senhor. Então, como você administra tudo, nós somos apenas mordomos das coisas de Deus, como você administra o todo que pertence a Deus, você vai prestar contas. Isso com clareza. Né? Tem uma parábola que Jesus conta do administrador infiel, que em determinado momento da sua caminhada, ele ali, né, é chamado a sua atenção pelo Senhor, tipificando Deus, e o administrador infiel tipificando o homem, ele é chamado a prestar contas. Né? Hoje ele hoje ele é chamado, né, naquela parábola, ele é chamado a prestar contas em determinado momento. Hoje aí me confundi. Ele é determinado a prestar contas, né? Presta conta da tua administração. Hoje eu estou te chamando, vem prestar conta da tua administração. Então nós prestamos contas a Deus de toda a nossa administração. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado como a gente gasta o dinheiro de Deus. Ou o dízimo? Não, o dinheiro de Deus, o 100%. Tudo, como a gente cuida do carro, como a gente cuida da casa, como a gente cuida da nossa roupa, de tudo, porque tudo pertence ao Senhor. Tem gente que ama mais o carro do que o Senhor, né? Cuida do carro de uma forma que ama mais o carro que o filho, a filha, né? Até vejo ilustração de pastores que fala que o camarada alisa tanto o carro que a esposa quer se colocar ali, né, no lugar do carro, né, para ver se ele alisa ela, se ele cuida dela, as crianças também. Então, tomar muito cuidado em como administrar as coisas que são de Deus, cuidar com carinho, é claro, mas nunca colocar no lugar de pessoas. Pessoas valem muito mais do que coisas, né, sem dúvida nenhuma, né? Pessoas valem de fato, né? Coisas o ferrugem consome e a traça come, então, e o ladrão rouba, diz a palavra de Deus. O tópico 2, letrinha A, diz assim: Deus é o dono da terra e de toda a sua plenitude, ou seja, a terra e tudo que existe nela pertence ao Senhor. Salmos de número 24, Salmos 24, versão Almeida, versão King James. Deixa eu mudar de novo. Eu gosto mais da King James para leitura. Salmo de número 24, versículo 1, diz assim: um salmo de Davi. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, né? Redondo, tá bom? Terra e tudo que nela existe. Do Senhor é a plenitude, a terra é a sua plenitude. Do Senhor é o mundo e os seus habitantes. Nada dentro disso pertence a outro a não ser o Senhor. É isso que a gente tem que entender. Ah, mas eu vou adorar a Deus com o meu dinheiro. É dele, né? É dele. Eu vou adorar a Deus com o meu corpo. A Bíblia diz que pertence a ele. Não nesse texto, mas esse texto está falando tudo, até os habitantes da terra, ou seja, você. Mas está dizendo bem claro que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e pertence a Deus. Então, nada do que nós temos ou nada que nós pensamos que temos é nosso de fato. Tudo pertence ao Senhor. Salmo de número 50, versículo 10, também está aí na sua apostila. A gente não vai ver, nós não vamos ler todas essas referências,
mas só para a gente embasar, Salmo 10, 50 diz assim: pois todos os animais da floresta são meus, diz o Senhor, como o são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Então até o boizinho é de Deus, né? Até o boizinho, os animaizinhos da floresta pertencem ao Senhor. A terra e tudo que nela existe, os homens, os habitantes da terra, os animais, tudo é do Senhor. Esse é o primeiro entendimento que você precisa ter para a gente poder lidar com finanças, né? O segundo, né? O primeiro foi: Deus é o Deus da provisão, Ele nos dá gratuitamente, Ele nos dá pela graça, tudo que recebemos dele é de graça, é gratuito, e nós devemos confiar na provisão dele. Segundo, tudo é dele, então eu não tenho nada para negociar. Tem um pessoal que confunde aí, começa a querer negociar com o Senhor, sabe? Pensa que igreja é banco, que ele investe e aí tem rentabilidade, né? Não entendo assim a palavra de Deus. E não consigo ver que você, sendo sincero ao ler a palavra de Deus, debruçar sobre ela, vai entender assim a palavra de Deus. Toma muito cuidado com isso. Beber um golinho de água. Nós não temos nada para negociar com o Senhor, porque tudo é dele. Qualquer coisa que você quiser entregar para ele como negociação, ele vai dizer: é meu. O que você quer aí? Que moeda é essa de troca sua, se já é minha, né? Se já é meu, se já pertence a mim. Então esse é o entendimento, para que a gente nunca tente barganhar com Deus. Eu lembro de um rapaz que uma vez foi pregar numa igreja que congregava, e ele ali pedindo uma oferta. Ele tinha uma ONG numa cidade vizinha, em Piracicaba, e ele pediu uma oferta assim e disse que Deus iria multiplicar vezes 10. E teve até uns irmãozinhos lá, igreja reformada, hein? Uns irmãozinhos lá que deu cheque pro camarada, né? Não sei se foi predatado, né? Mas é estranho, né? Eu até brinquei com alguns irmãos que ficaram bravos depois, que como ele fez e como ele apelou. E eu falei: ó, vai lá e pede seu dinheiro de volta agora, né? Já que ele é malandrão, né? Mas bem feito para você também, falei, né? Lembro disso. Bem feito para você. Porque não é esse o caminho, não é esse o caminho bíblico, né? Nós temos que dar com gratidão no coração, ofertar com gratidão, semear sem esperar receber nada em troca. E o Deus da graça, o Deus maravilhoso que nós servimos, bondoso e gracioso, vai suprir todas as nossas necessidades em glória, como diz a palavra de Deus. Ageu, né? Também aí tem uma referência, Ageu, também importante. Ageu, Velho Testamento. Quero trabalhar esse texto, então por isso vou ler com você. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Ageu 2:8 diz assim: porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertencem. Então Deus é dono do ouro e da prata, da terra e da sua plenitude, dos habitantes, dos animaizinhos da floresta e do boizinho. Deus é o dono de tudo. Tudo pertence ao Senhor. Nada é nosso. Quero ler também 1 de Coríntios. 1 de Coríntios 6, 19 e 20. Aí está na sua apostila, né? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Diz assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Nós não somos de nós mesmos. É isso que o texto bíblico está dizendo. O teu corpo não pertence a você, pertence ao Espírito de Deus, pertence a Deus. O teu corpo é templo do Espírito Santo, onde Deus habita, e é propriedade dele. Ele selou, ele marcou você. Você é um boizinho marcado por Deus. Você pertence a Deus. Então, a terra é do Senhor, a plenitude da terra é do Senhor, os que habitam na terra é do Senhor, o animalzinho da floresta é do Senhor, o ouro, a prata é do Senhor, o boizinho do campo é do Senhor, e você, boizinho, também foi marcado pelo Senhor, também a ele pertence. Então nós não temos nada, absolutamente nada, que é nosso,
para barganhar com Deus. Não dá, né? Não dá para barganhar com Deus em hipótese alguma. Letrinha B aí, 2B, diz assim: somos mordomos das coisas de Deus. Mordomo não é dono, note isso. Somos mordomos das coisas de Deus. Mordomo não é dono. Mordomo é aquele que cuida da casa e de coisas que não pertencem a ele. Se fosse um homem muito rico, morasse numa mansão, teria eu um mordomo que cuidaria da minha casa, da minha roupa, das minhas coisas. Roupa não, camareira, né? Mas das minhas coisas. Abriria um carro, me levaria talvez, se eu não tivesse um motorista, né? Teria que ser bem rico, né? Não é o caso, viu? Moro num bairro popular e não tenho nada disso. Mas o mordomo é aquele que cuida daquilo que não é dele. E nós somos mordomos. Por isso que é muito comum também cursos de teologia, o material de escola bíblica dominical, chamar de mordomia cristã, esse assunto que a gente está tratando, né? É que nós chamamos de prosperidade cristã por ser mais abrangente do que só a mordomia. Mas estamos falando agora de mordomia cristã. Você como mordomo que não tem nada e cuida daquilo que não é teu. Então você deve cuidar super bem. Primeira referência é Lucas 19. Lucas 19, do 12. Lucas 19, do 12 ao 27, diz assim: e assim contou-lhes Jesus: certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Note isso, né? Um homem que aqui estava partiu para um lugar longínquo para ser coroado rei e depois regressar. Convocou 10 dos seus servos, a cada um confiou uma moeda de ouro, e orientando a todos lhes disse: fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Entre mentes, seus súditos o odiavam. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, os judeus. E por isso mandaram uma delegação atrás dele protestando: não queremos que este venha reinar sobre nós. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de verificar o quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e relatou: aqui é dinheiro mesmo, tá bom, irmãos? É aquilo que pertence ao Senhor e nós administramos. Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Ele não deu para nenhum pastor neopentecostal aqui. Ele cuidou bem. Quem cuidou bem fez com que aquilo multiplicasse. O Senhor não é um Deus que vem atrás de dinheiro, mas o Senhor é um Deus que quer que a gente trabalhe, produza. Porque quando a gente trabalha e produz, a gente não produz só para nós. A gente vai ter o nosso sustento dado por Deus, mas geralmente nós produzimos para outras pessoas. Por exemplo, o meu trabalho ajuda outras pessoas também. E o trabalho do outro que trabalha comigo, né, no meu time, ele me ajuda. E assim a gente vai abençoando muitas pessoas. Por isso é importante administrar bem as coisas do Senhor. Versículo 17. Ao que o Senhor o elogiou: muito bem, servo, servo bom. E por ter sido leal no pouco, governarás sobre 10 cidades. Vamos ver isso, escatologia. Né? Eu sou milenista, eu acredito no milênio e acredito que esse texto se refere a que as pessoas, os crentes fiéis, ajudarão o Senhor no seu reinado milenar, cuidando, trabalhando, né? Cuidando aqui de cidades, trabalhando. Versículo 18. Vindo o segundo servo, lhe declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro. E a este determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro servo explicando: eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. Tive receio de ti, porquanto és um homem muito severo. Olha como nessa parábola, né, entendendo que o Senhor da parábola aqui é o próprio Senhor Jesus, como ele mesmo se ilustra como um Senhor severo, um homem severo. Tira o que não pusestes e colhes o que não semeastes. 22. Então o Senhor o julgou:
Por tuas próprias palavras eu o condenarei, servo mau. Sabias que eu sou um homem rigoroso, olha isso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Sendo assim, por que não investiu o meu dinheiro no banco e então, no meu retorno, o receberia com juros? Em seguida, dirigindo-se aos que estavam presentes, ordenou: tirai-lhe a moeda de ouro e entregai-a ao que tem 10. Eles argumentaram: mas, Senhor, ele já possui 10 vezes mais do que recebeu. Ao que ele proclamou: contudo, eu vos asseguro, a quem tem, mais será concedido, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Então, é claro que quando a gente começa a esmiuçar muito uma parábola, é perigoso. Uma parábola, geralmente, ela tem um cerne, uma mensagem única. A gente começa a esmiuçar que nem eu estou fazendo, eu estou começando a andar aqui em território perigoso. Mas assim, o cerne da mensagem que a gente quer aplicar dentro do tema que nós estamos trabalhando aqui de mordomos, é que Deus, na pessoa de Cristo, nos cobra que a gente administre muito bem aquilo que é dele. Ele confia a cada um conforme sua vontade. Ele é soberano para dar para um 10, para outro 5, para outro 2, para outro 1. Ele é soberano. É a vontade dele. Você não deve reclamar porque tem 2 e não tem 10. Né? Talvez se você tivesse 10, administraria muito mal e destruiria a sua vida. Assim também aquele que tem 10 deve ficar feliz diante de Deus como aquele que tem 2. Ser grato diante de Deus, sabendo que o que tem não é seu. Foi lhe dado o direito de administrar. E deve se administrar muito bem, porque ele é um Senhor severo. Ele cobra mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu lembro de uma irmã que ela disse que quando saía com o marido para comprar no supermercado, ela orava. E ela orava dizendo: Senhor, nos guie para que a gente compre de maneira sábia, de maneira inteligente, para o nosso sustento, mas também para a glória do Senhor. Interessante, porque eles estavam usando o dinheiro do Senhor para comprar comida, para comprar as coisas do supermercado, mas eles queriam também comprar corretamente. Também é importante que a gente busque direção de Deus se compramos uma bicicleta ou não compramos uma bicicleta, se fazemos isso ou fazemos aquilo. É importante porque não é nosso. Quando não é nosso, a gente pede, a gente pergunta, a gente busca orientação. Não dá para você trabalha lá numa empresa e aí você vai, pega um dinheiro em cima da mesa que é do seu patrão, vai lá e compra café, sei lá, café em cápsula, pronto, que é moda, né, dos últimos anos aí, caro, né, quase vale ouro o cafezinho que tá ali dentro, mas é a moda. E você compra o café em cápsula, traz, fala pro seu patrão: ó, vi um dinheiro aí, peguei, comprei café em cápsula. Pode ser que o patrão precisava de café em cápsula, a empresa precisava, e ele até te elogie. Mas existe um risco de você tomar uma bela dura e ele perguntar por que que você comprou, por que que você pegou, não era teu esse dinheiro. Então a gente tem que tratar da mesma forma tudo aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos. Administrar de uma maneira íntegra, diante de Deus, em oração. Quanto? Tudo, o 100% que Deus tem confiado em suas mãos. Deixa eu ler também para você Lucas 16. Tá ficando comprida essa aula, mas depois você assiste em 2 tempos aí, né? A vantagem do YouTube é essa, né? Lucas 16, versículo 10 ao 14. Lucas 16, 10 ao 14, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Pouco é aquilo que Deus tem nos dado. Esse é o pouco, que a gente tem que ser fiel. E se somos fiéis no pouco, no 2, quando Deus nos dá 1 ou 2, Ele também pode confiar um pouco mais pra gente, que a gente também vai ser fiel. Quem é desonesto hoje no pouco, é isso que o texto está dizendo, não adianta ele dizer que o dia que ele tiver mais dinheiro, aí ele vai repartir, aí ele vai ajudar as pessoas, aí ele vai buscar o reino em primeiro lugar. Vai nada. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vós não fores justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza, as eternas? Versículo 12.
Se, portanto, não vos tornastes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Se você não é digno para administrar corretamente aquilo que é do outro, né? No nosso caso de aplicação aqui, aquilo que é de Deus, quem vos daria aquilo que é vosso? É claro que a salvação é pela graça, irmãos. Né? O texto não está dizendo que você é salvo de acordo com a sua administração, como você administra as coisas de Deus. Mas, sem dúvida, esse texto e muitos outros trazem um alerta dizendo que o dinheiro e a administração do dinheiro é um perigo, porque a gente está lidando com uma coisa que é inanimada, o dinheiro não tem vida, mas que a gente pode dar tanto crédito para ela que ela se torna um Deus, um falso Deus. Mamon, espíritos malignos começam a atuar na nossa vida quando a gente se deixa levar pelo amor ao dinheiro. Né? Versículo 13. Nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, de novo, pois odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro, jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Né? Então a gente leu a referência de Lucas, do 16 ao 13, vou ler o 14, também está na sua apostila, diz assim, os fariseus, conhecidos por sua avareza, né, amor ao dinheiro, avareza, né, mesquinhez, escutavam tudo isso e procuravam ridicularizar a Jesus, envergonhar a Jesus, humilhar a Jesus, ridicularizar a Jesus. Então, o destaque que eu quero dar é o versículo 11 e 12, que diz: assim, se vós não fores justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se, portanto, não tornastes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Então, Deus chamando a nossa atenção para que a gente saiba administrar. Não espere ganhar mais para poder dividir. Não espere ganhar mais para poder começar a ajudar as pessoas. Já vi muita gente dizendo, como eu gostaria de ganhar o suficiente para ajudar outras pessoas. Você já ganha o suficiente para ajudar as outras pessoas, porque o Deus gracioso e soberano já te deu já te deu dois, já te deu uma medida. Dessa medida, na proporção correta. Se eu ganhei é um pouquinho que eu vou dar. Se eu ganhei 2, um pouquinho mais. Se eu ganhei 10 e gasto muito pouquinho, tenho uma vida regrada, eu posso dar 8. Porque Deus tem cuidado de mim. E não estou dizendo para você ficar dando só na comunidade, né? Que a sua comunidade ganhe dinheiro ao ponto de guardar em poupança, como algumas que já vi. Né? Ganhe dinheiro ao ponto de investir em terreno. Né? Para quê? Né? A Bíblia diz, para mim, no meu ponto de vista, a não ser que comprou o terreno e planeja construir um templo lá no terreno, aí é diferente, né? Deus sabe todas as coisas, se for direção de Deus. Mas do contrário, a Bíblia diz o oposto, né? A Bíblia diz que não devemos ajuntar, não devemos guardar em celeiro. Tem gente precisando, né? Então, a igreja em si, né? Não tem problema nenhum você guardar dinheiro, ok? Ok? Estou dizendo isso, ó. O que eu estou dizendo é não vai guardar o dinheiro e confiar no dinheiro. Não vai ficar amando aquele dinheiro porque ele vai te destruir, ele vai te arrebentar. Cuidado com isso. Agora, uma igreja ficar guardando, acumulando dinheiro, a instituição igreja, né? Não tem motivos não, né? Deve guardar um dinheiro ali para ter uma reserva, para cuidar do pastor, da família de algum membro, numa emergência séria, né? Deve ter algum dinheiro ali, tudo bem, mas não deve ter dinheiro em demasia guardado não, porque não tem lógica nenhuma. E você, se ganha muito, né, reparta. Dê o que é justo na sua comunidade, mas também reparta por aí. Cuide das pessoas. E se você ganha pouco, reparta também. Dê o que é justo na sua comunidade e cuide das pessoas. Seja com 1/3 de um saco de feijão aberto, pega lá um pouquinho e dá para um vizinho que é mais carente que você. É assim que nos ensina a palavra de Deus, é assim que tem que estar o nosso coração. A gente precisa entender que tudo é do Senhor, que a gente tem que administrar de forma correta. E se você tem hoje pouquinho, o versículo 10 te chama a atenção. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Então, deixa essa historinha de um dia você vai ajudar e comece hoje a dividir o pouquinho que você tem
porque ele é aquele que divide os pouquinhos pães e os pouquinhos peixes com 4.000 pessoas, né? Com 4.000 homens, não pessoas, né? Mais que isso, mas 4.000 homens, né? Estima-se aí umas 10.000 pessoas, já vi pessoas estimarem esse número. Uma outra referência também que quero ler está em 1 de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 7 ao 10. 1 de Pedro 4, 7 ao 10. Diz assim a palavra de Deus, o trecho que nós vamos ler. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. 1 de Pedro 4, do 7 ao 10. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros, recebam pessoas nas suas casas, uns para com os outros, sem vos queixar. Versículo 10. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como administradores, bons administradores da multiforme graça de Deus. Então nós devemos servir as pessoas com o que nós temos e também com os dons que Deus nos deu, que também é dele, né? Dom é um presente que ele nos dá, mas são dons ou do Pai, ou do Filho, ou do Espírito Santo, segundo a narrativa bíblica, que nós devemos administrar, né? Aqui diz administradores, nós somos administradores, mordomos, devemos administrar muito bem, servindo uns aos outros. Queridos, aprenda com essa frase também que vou dizer agora. Não existe possibilidade nenhuma de servir a Deus sem servir a pessoas. Não existe possibilidade nenhuma de servir a Deus sem servir a pessoas. Isso é muito importante que a gente entenda. Sirvam uns aos outros. 1 de Pedro 4,10, de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. 2C. E aí é o último tópico dessa aula. Ser mordomo não consiste apenas em promessas, mas em atitudes. Isso também é importante, porque retomo, né? Muita gente diz, eu vou fazer, um dia eu vou ajudar, ano que vem eu vou fazer, ano que vem eu vou dividir, ano que vem eu vou repartir, ano que vem quero repartir mais, e o ano que vem nunca chega, né? Então a gente tem alguns textos aí, algumas referências, vamos ler, né? A primeira é Mateus 21, 28 ao 30, diz assim, Mateus 21, 28 diz, agora, qual é a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas este filho lhe disse, não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido foi. Então chegou o pai ao seu segundo filho e fez o mesmo pedido. Então, este lhe respondeu. O filho falou, vou sim, senhor. Sim, senhor, vou sim. Mas não foi. Versículo 31. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam, o primeiro. Então Jesus lhes revelou, com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas, os publicanos e as prostitutas, oxe, a vida tá difícil hoje, né? Os publicanos e as prostitutas, meu pai, publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Essa passagem, né, essa ilustração, essa parábola de Jesus, a mensagem principal, né, como eu disse, o cerne da parábola, é dizer que o importante não era a religiosidade daqueles que diziam que obedeciam a Deus, que serviam a Deus, os fariseus da época, mas sim aqueles que, arrependidos, mesmo que diziam não a primeiro momento, arrependidos, passavam a servir a Deus, a obedecê-lo. No caso aqui, Jesus ilustra como cobradores de impostos e prostitutas. Então, Jesus ilustra dizendo, pessoas que são incrédulos, né, pessoas que são pecadores, ainda que digam não à mensagem do Evangelho, vão se arrepender, dizer sim, passar a obedecer a Deus e entrarão adiante desses religiosos. Mas eu quero aplicar também a questão dos 2 filhos aqui. Um disse, eu não vou, mas arrependido fez. Né? Então o importante é fazer, porque o outro disse, eu vou, ano que vem, mês que vem,
2021, 2022 e não vai coisa nenhuma, não faz nada. Isso não é importante. Um mordomo é aquele que administra bem, aquele que tem atitudes. Note que o que guardou, escondeu a moedinha na parábola dos talentos, tomou uma dura, foi disciplinado pelo Senhor. Então, o importante é agir, é fazer, é produzir, é glorificar a Deus, sim, né? Administrando super bem aquilo que pertence a Ele. Jeremias 48:10. Quando eu digo, irmão, produzir e tudo mais, eu não estou te estimulando a ficar rico, tá bom? Não é essa a minha intenção, já deixei claro desde o início. Mas também estou te estimulando a administrar super bem aquilo que pertence ao Senhor para a glória dele, ok? E se com isso Deus te enriquecer, é para a glória dele, ele é soberano, ele sabe o que ele faz. Jeremias 48:10, do 10, só o 10. 10 diz assim: desgraçado o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que poupa a sua espada de derramar o sangue do juízo divino. Né? Deixa eu pegar outra tradução aqui. No Almeida, né? Vai dizer: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Né? Vamos pegar aqui, ó. Maldito o que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, diz essa versão, essa versão do Almeida. E maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Né? Então, quero dar uma ênfase para a parte A. Maldito aquele que faz a obra, que fizer a obra do Senhor relaxadamente, como outra tradução, fraudulosamente, né? Com preguiça, vamos chamar assim, né? Vamos ilustrar assim, vamos abrir assim o texto. Mas ai daquele que faz a obra do Senhor de qualquer jeito. Precisamos cuidar com diligência, com dedicação daquilo que pertence ao Senhor. E o último texto aí, a última referência do tópico 2 é 1 de Coríntios 9. 1 de Coríntios 9, versículo 16, que diz assim: porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Note isso. O apóstolo Paulo entendia que era a missão dele de pregar o evangelho, era uma obrigação. E ele diz: quando eu prego o evangelho, não tem motivo nenhum de honra minha, para eu me orgulhar. Pelo contrário, ai de mim, se não pregar o evangelho. Me é imposta esta obrigação. Olha como ele entendeu que o evangelismo era uma obrigação, é um mandamento do Senhor para o Paulo, o apóstolo, e também para mim e para você. E quero aplicar esse texto também à administração. Ai de mim, se não cuidar das coisas do Senhor, ou seja, tudo é dele, de uma forma diligente, de uma forma íntegra, ser administrador do pouco, de uma forma justa, de uma forma reta. Queridos, que Deus te abençoe. Concluímos aqui a primeira aula do módulo Prosperidade Cristã. Paz.